prefeito de Pesqueira, o cacique Marcos Chucuru, do Republicanos, virou réu, junto com outras 12 pessoas, numa denúncia do Ministério Público de Pernambuco. Entre os principais acusados estão o próprio cacique, você está vendo aqui, Marcos Chucuru, prefeito de Pesqueira, do Republicanos. O Ministério Público aponta ele como líder da organização criminosa. 2. Sil Chucuru, vereador, que é do PT. A informação do Ministério Público, ele tem envolvimento político no esquema. Aí 3. Pastinha Chucuru, é o nome do vereador. Vereador e ex-presidente da Câmara, é do PP. 4. Empresários, servidores municipais, aí tem um monte de gente, tem uma tuia. Os principais crimes investigados: organização criminosa, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, o cacique, prefeito eleito pelo povo, aliás, foi eleito 2 vezes, uma ele foi cassado, aí agora não, agora estava lá e foi afastado. Aí você fala de novo outra vez, viu? Foi afastado de novo outra vez. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, o cacique, o prefeito, recebeu R$77 mil em depósitos e uma Hilux de luxo, num esquema que desviou mais de R$15 milhões dos cofres públicos. Quer dizer, ganhou uma Hilux, a Hilux deve estar o quê? Uns 400 pau, né? R$400 mil. E 77 mil que teria sido um depósito, que o MPPE diz que pegou. Segundo as investigações, empresários que financiaram a sua campanha em 2020 foram favorecidos em contratos públicos. Licitações eram fraudadas e direcionadas com aprovação direta do prefeito. Além disso, as propinas eram disfarçadas em pagamentos bancários e obras. A denúncia mostra que a polícia reuniu, e aí se fala polícia, e eu quero destacar, é a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. A polícia reuniu diversas provas que supostamente indicam o esquema de corrupção em Pesqueira. Dentre as provas reunidas estão interceptações telefônicas demonstrando os acertos de propina. As informações é que as falas nessas interceptações telefônicas, determinadas, autorizadas pelo Poder Judiciário, são as mais grotescas possíveis. Tipo assim, não, se você me der tanto, eu faço o esquema, assino, pá, parará, parará. Corrupção explícita, gravada. 2. As mensagens confirmando o pagamento de R$400 mil para fraudar uma licitação. 400 mil. 3. Planilhas, anotações de valores repassados ao prefeito. Parece até o esquema da Odebrecht, que tinha uma planilha e ainda tinha um caderninho com os nomes de todo mundo, né, com os apelidos, né, de todo mundo que recebia propina na época do Petrolão. 4. Extratos bancários e canhotos de cheques usados para lavar o dinheiro. Rapaz, é um negócio triste, para arrombar. Nós estamos falando do município de Pesqueira, né, que tem a população indígena, estamos falando de um cacique que foi afastado de novo por investigação de corrupção. As investigações indicaram 2 núcleos da organização criminosa, diz o MPPE. Havia um núcleo público centralizado, essa organização, na prefeitura de Pesqueira, dentro da prefeitura, onde havia o favorecimento, facilitação de fraudes. Havia um núcleo privado centralizado nos empresários, quais praticavam pagamento de propina e lavagem de dinheiro. A defesa do prefeito negou as acusações. A alegação, diante de todos esses fatos, é até interessante. Ele alega perseguição política. O problema é o seguinte, é perseguição de quem? De quem? É do Ministério Público, do Poder Judiciário que autorizou? É do delegado ou dos delegados que investigaram? Existe isso, doutor Célio, doutor Luiz? Cardinal, a gente fica assim, numa situação assim, muito assim, delicada. Por um lado, a gente tem
uma pessoa que foi escolhida pelo povo para ser prefeito. Pela segunda vez. Uma o povo escolheu e aí caçaram. Agora o povo escolheu de novo. Exatamente. Não é a minha pergunta que eu estou fazendo hoje. Vai ter o Lula 4? É possível. É possível. Pois bem, por outro lado, a acusação é seríssima. Então a gente tem essa situação é delicada. É um prefeito escolhido pelo povo. Quando você afasta o prefeito, um governador, um presidente da República que foi escolhido pelo povo, você está tirando do povo aquela opção que ele teve. Por outro lado, você não pode deixar no governo uma pessoa que cometeu um ilícito penal. Então, é preciso apurar com muita ênfase, muita delicadeza isso. A defesa do prefeito diz que é perseguição política. Que tipo de perseguição política seria essa? Todo mundo hoje alega perseguição política. Eu quero... Inclusive, eu sempre lembro, doutor Zélio, que é a direita, a esquerda, o centro, embaixo e em cima. Eu estou sendo perseguido. Tudo é perseguição política. O que você acha do cacique? Antigamente ele só queria um apito. O apito dele agora é outro. Angelina Jolie. São as oncinhas. Eu mostrei aqui um vídeo da Angelina Jolie visitando uma tribo na Amazônia. Aí depois ela fez um comentário, falou, mas só tem carro de luxo? Falei, de onde que tira? Fala, não, porque a Polícia Federal combate o garimpo ilegal, não sei o quê. Sim, mas os caciques autorizam, pô. Eu mostrei outro dia aqui um cara que se perdeu dentro da floresta, foram os garimpeiros que salvaram. No programa que a gente faz semanal, se você quiser, olha nos arquivos aí, bota Norte Investigação no nosso canal do YouTube, você vai ver a tristeza que é esse garimpo ilegal dentro da terra amazônica, porque contaminaram a água, pô. Não tem peixe que não esteja hoje contaminado, principalmente com mercúrio. É um absurdo. Quer dizer, a corrupção é uma tristeza. É uma tristeza, essa COP30 mesmo. Imagina, você vai fazer uma conferência para o meio ambiente, que já estão roubando a garrafa de água de 500 ml, no esquema que eles fizeram sem licitação, sai por R$18. Como é que numa garrafa? A água mineral. R$18. R$18. E tem um episódio lá no Pará, que eu mostrei aqui também, o cara que chefia lá a similar da Compesa, né? O pessoal tirou a água da torneira e queria que ele bebesse. A água amarela, o trem. Pediu, pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus, não faça isso, velho. Meu amigo, olha, deixa eu dar uma palavrinha aqui para elogiar esse cacique, no sentido que ele merece uma atenção especial do Ministério Público. Eu acho, Célio, que ele deve ser afastado, na minha maneira de ver, imediatamente. Quando você tem indícios superficiais, não é, fica difícil para o Ministério pedir e o juiz para conceder. Mas quando você tem uma situação dessa gravidade, onde a corrupção é latente e comprovada por áudio, por mensagem, por planilha, por tudo, que foi mais ou menos a base que foi tomada da Lava Jato na época, não é? Eu acho que ele não merecia ter a atenção de um voto do povo, que eu acho que o povo não elegeu ele para ser bandido. Votou primeiro, aí ele foi afastado. E elegeu de novo. É difícil. A pergunta hoje que eu tô falando. Vai ter o Lula 4, viu? Olha aí. É difícil você acreditar esse comportamento. A gente sabe que existe. Não é? Mas só quem perde com isso é o povo, porque aquele dinheiro que está saindo dali não saiu do bolso do empresário, não saiu do bolso do cacique, não. Ele tem retorno. Quando um empresário corrompe o sistema, entra com o dinheiro para poder tomar depois, ele toma, mas toma valendo com 10, 15, 20 vezes aquele valor para entrar em outros compromissos e alimentar a eleição do cidadão. Agora, o povo tem que ter atitude, e eu espero que nossas instituições hospedem gentilmente o nobre cacique, se for o caso e ele realmente tiver culpa na situação, hospede ele lá no Cotel. O Collor está num presídio maravilhoso, ele foi para a sala do diretor. Diz que o presídio não presta, não tem esgotamento sanitário, uma desgraça, o presídio de Alagoas. Mas aí o diretor abriu uma salinha e tal, botou ele na sala. Na sala do diretor. Semana passada, você lembra que eu falei assim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, e uma vez ladrão, sempre ladrão? A maioria do povo que assiste esse programa votou, mais de 90%, diz que não tem remissão para ladrão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, e uma vez ladrão, sempre ladrão.